Eu queria, antes de iniciar a palavra, eu queria honrar algumas pessoas que estão aqui. Por quê? Porque durante algum tempo essas pessoas têm nos honrado. E quando eu falo isso é na questão da célula. Aqui nessa igreja eu descobri o principal fundamento da célula. Já passei em outras igrejas que também tinham isso. E era usado como mecanismo de crescimento horizontal. E eu nunca entendi, eu nunca compreendi, eu nunca queria participar disso aí. O pastor bem sabe, quando ele falou da célula, eu falei, olha, não quero, não gosto, não é meu objetivo e não é minha visão. Só que depois que eu comecei a me explicar que a nossa visão como célula é o crescimento vertical, que a partir daí o horizontal ele vem. E é sobre essas pessoas que veio no horizontal que eu queria honrar. Então, assim, essa palavra de hoje nada mais é do que aquilo que nós já falamos na célula e a participação especial de cada um. Eu lembro aqui agora do André, que fez uma dinâmica lá de um palito de fósforo. Eu lembro do Eduardo falando sobre a visão da igreja, da Samara. Eu lembro do irmão Avelino compartilhando ali um pouco com a gente. A irmã Rejane, que falou uma palavra abençoada, né, lá sobre Joel. Então, Stephanie também que participaram com a gente, sua mãe Marlene, que a gente olha para a Marlene e já se alegra, né? Parece que nossos dias são melhores. Uma pessoa que convive lá comigo no serviço, Samara, Joshua. Então, eu queria honrar a Kennedy, que não está aqui. Eu queria honrar essa participação de vocês. Então, essa palavra também fala de tudo que nós já falamos. Na última célula, podemos compartilhar a vida de Enoque, né? E através da vida de Enoque, que foi alguém que caminhou com Deus, a gente aprendeu 3 fundamentos. E hoje, parecido com isso, eu queria falar sobre um tema. Esse tema já puder projetar, Matheus, por gentileza, e quem puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, quem trouxe a Bíblia, pode abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 4. Antes, deixa essa imagem aí. Porque o tema da mensagem de hoje é o Deus da tempestade. Então eu queria que você refletisse um pouco isso aí, sobre tempestade, né? Lá na última semana na casa do Kennedy, quem estava lá participando, o André lembra bem, não foi nada planejado, mas todas as músicas que falaram lá diziam respeito ao quê? Tempestade. Por quê? Tempestade é algo característico da vida do ser humano. Vamos ver que não só do ser humano crente, como descrente, como os escolhidos, como os não escolhidos. Então, tempestade é algo que você vai passar, ou que você está passando. Quantos aqui está passando por uma tempestade? A gente sabe que a imigração não é fácil. É emprego, é questão de moradia, é não ter a família próximo. Então, tudo isso aí são tempestades que se levantam. E a maneira como você passa nessa tempestade descreve a sua vitória. E é sobre isso que queremos falar. Então, lá no Evangelho, segundo Jesus Cristo, Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, Mateus. A palavra de Deus vai dizer assim. Vou ler na minha versão, a herança reformada é um pouco diferente, mas vocês podem seguir ali. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Na King James vai falar que espécie de homem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então aqui é um texto muito conhecido de todos. Acho que todo mundo já viu, já tem uma noção do que vamos falar, já deve ter ouvido inúmeras mensagens, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Então a minha oração agora é que você possa ter uma nova revelação
dar escama nos seus olhos, e que você, nessa manhã que foi preparada pelo Eterno, eu tenho certeza que esse dia já estava marcado na sua agenda com Deus. Então, Ele quer falar com algumas pessoas aqui, ou com todas, eu creio. Então, eu queria que você baixasse sua fronte e vamos juntos orar, para que Deus realmente fale com você. Pai, te agradecemos por sua palavra que foi aberta, sua palavra que é viva, que é eficaz, sua palavra tem como autor Deus Pai, como tema central Deus Filho, e como inspiração o Espírito Santo de Deus. A sua palavra que era, que é e sempre será verdadeira. Por isso nos guia, Senhor, sobre a luz da sua palavra. Abra os olhos dos meus irmãos que aqui estão e a mim, assim como o Senhor ministrou em mim primeiro. Que o coração esteja aberto para receber mais uma porção calculada e medida do Senhor. É o que lhe pedimos. E já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então aqui vai falar sobre Jesus estava pregando, então eles resolvem ir para o outro lado. E você seguir, você vai ver que essa travessia iria chegar na cidade chamada Gadara. Justamente para quê? Porque ali existia um endemoniado que tinha que ter um encontro com Deus. O endemoniado, o gadareno lá que, quando Jesus chega, já veio ter de encontro com ele, foi curado. Ele foi um evangelista fantástico naquela região, aonde que ele pregou em mais de 10 cidades. Se você seguir um pouquinho no capítulo 5, no versículo 20, vai falar sobre isso. Que ele se aproximou de Jesus e pediu para ele. Jesus falou, não, vai ter com os seus e fale aquilo que Deus fez por você. E ali fala de Decápolis, que significa então 10 cidades. Então ele foi um evangelista em 10 cidades, pregando as boas novas do Senhor. Que Deus cura, que Deus liberta, que é a finalidade de Jesus Cristo em toda a Bíblia. Ele veio justamente para isso, para resgatar o seu povo, que somos nós. Amém? Até aqui, está tudo bem? Só que aqui existe um paralelo. Parece que esse texto que está também no livro de Mateus, no livro de Lucas e no livro de Marcos, que se refere à mesma passagem, ela faz uma clara analogia, ou ela volta ao assunto de um outro personagem da Bíblia. E aí eu queria que você abrisse para você ver alguns paralelos entre esses dois relatos de tempestade, e como essas duas tempestades têm a nos ensinar. Se você puder, abra sua Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Então, o profeta Jonas, para te ajudar, Jonas fica depois de Obadias, ou antes de Miqueias. Ajudou nada, né? Jonas é um pouco mais complicado de achar, porque Jonas é considerado os profetas menores, não porque tenha menor importância, é que são os capítulos menores. Então, por isso que... Mas eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre Jonas. E aqui você vai ver alguns paralelos. Eu queria pegar somente 3 paralelos sobre a tempestade de Jonas e a tempestade dos discípulos com Jesus na travessia para Gadara. Então aqui no livro de Jonas, vou ler o capítulo 1 todo. Ele é bem curto, mas que você vai conseguir entender alguns. 3 paralelos importantes aqui entre o livro de Jonas e a passagem que ouvimos, que é Jesus, a passagem de Jesus. Jonas, capítulo 1, está ali. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente.
Chegando-se ele, o mestre do navio, lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não morramos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde veio? Qual a sua terra? E de que povo é? Então lhe respondeu: eu sou hebreu, e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que lhe fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te, para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Amém? Só até aqui. Então aqui vai mostrar então uma outra tempestade. Nessas duas tempestades tem algumas características que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, a tempestade de Jesus era uma tempestade de quem estava em total obediência ao Senhor. Porque foi Ele que disse: passemos para o outro lado. Só que no meio do caminho veio uma tempestade. Então o que eu quero te dizer com isso? Na obediência, você também vai passar por tempestade. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, e não diz algumas pessoas, dizem todos, mas tende o que? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o mundo aqui não tem como, a vida, a característica que Jesus mostra que é a característica de alguém que anda com Deus, é que ele vai passar por quê? Por alguma tempestade. Já diferentemente Jonas, ele está também passando por uma tempestade, mas agora por um outro motivo, pela desobediência. Porque qual que era a ideia? Jesus falou para ele: levanta-te e vai para onde? Para Nínive. Para onde que ele foi? Para Tarso. Se você olhar o mapa lá na sua Bíblia, lá no fundo, lá, você vai ver que era caminho completamente oposto. Era como se alguém falasse: olha, pega o ônibus aqui e vai para Lisboa, porque a maldade daquele povo chegou até mim. Só que Jonas sabia que se ele fosse lá, Deus ia ter misericórdia daquele povo. E aquele povo era um povo mau. O que ele fez então? Pegou o ônibus mais para o outro lado, foi para Barcelona. Fugindo então do propósito do Senhor. O que ocorre quando ele age em desobediência? Uma tempestade. Então aqui mostra que na obediência de Jesus, ou na desobediência de Jonas, passamos por tempestade. Se você não estiver passando por tempestade, comece a questionar se você está no caminho correto. Porque quem não está no caminho aí, o mar está tranquilinho, não está acontecendo nada. Por quê? Porque Jesus mostra que vamos passar por tempestade. Agora, aqui tem mais alguns pontos que a gente precisa entender sobre o que aprender sobre a tempestade de Jesus. Porque Jesus, quando começa então aquela tempestade, eles vão lá, Jesus está dormindo, eles acordam ele e falam: mestre, não te importa que morramos? Jesus levanta então e fala para o mar, fala para o vento, e o vento se acalma, e o mar cessa,
e vem aqui aquela grande abundância. Sabe o que Jesus fez? Ele só alinhou o externo com o interno dele. Porque o interno dele era aquilo, era bonança. Agora, aquilo que estava de fora, ele só abriu a voz, falou e cessou. Cristo quer ensinar para a gente aqui que você tem autoridade para clamar contra uma tempestade que está ocorrendo na sua vida. E essa tempestade tem que parar. Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Amém. Se foi Deus que falou para você fazer alguma coisa e alguma tempestade se levanta, você tem autoridade para falar contra ela. Amém. Mar, para, vento, sossega. Por quê? Porque eu estou sob uma palavra de Deus. É isso que essa tempestade veio nos ensinar. Então você pode orar por enfermidade, a enfermidade vai ter que sair. Você pode orar por uma crise financeira, essa crise financeira vai parar. Você pode orar para ter uma casa aqui, e essa casa vai acontecer. Por quê? Porque foi Deus que falou para você atravessar o mar e vir morar aqui. Amém. Eu duvido que algum de vocês nasceu e falou, quero morar lá em Valência. Você veio sobre uma palavra, meu irmão, e essa palavra ela vai se cumprir, porque Amém. Você está debaixo da palavra de Deus. Amém. Agora, isso não funciona, porque a gente vê muita gente aqui que vem para clamar sobre alguma tempestade, só que essa tempestade foi você que provocou. E quando é uma tempestade da desobediência, não adianta você fazer aquilo que as igrejas fazem, eclesiástica, não adianta você vir para clamar, não adianta, por quê? Porque essa tempestade de Jonas era a prova do amor de Deus. Era Deus falando, olha, para você não se perder, eu prefiro que levante uma tempestade. Para quê? Para que você volta para o caminho. Então não é tempestade para você clamar, é tempestade para você pular do barco. Amém. Essa tempestade de Jonas não adiantava clamar, por quê? Porque não ia ter autoridade, porque era a tempestade da desobediência. E na desobediência, você não tem que clamar, você não tem que se levantar e dizer alguma coisa, você tem que pular do barco. E o que é pular do barco? Pular do barco é a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, que é arrependimento. João Batista, em todo o tempo, ele falava sobre arrependimento. Então, a palavra dele era sobre arrependimento. Arrependam-se! Essa era a voz que clamava no deserto. E Jesus também veio com a mesma intensidade de João Batista para quê? Para falar para a gente que a gente precisa ter isso com a gente. Arrependimento. Mas o que é arrependimento? No grego, arrependimento... A palavra certa é metanoia. O que é metanoia? É uma mudança de mente. É uma mudança de 180 graus. Então imagina você, aquilo que te leva para um pecado de estimação. Tem muita gente que pensa que arrependimento é parar de pecar. Só que arrependimento, irmão Marlene, não é parar de pecar, Kelso, meu amigo Rogério, Eduardo. Arrependimento não é você parar de pecar. A Bíblia não fala isso. Por quê? Arrependimento, metanoia, é uma mudança de 180 graus. É você, qual que é o meu pecado? Não, meu pecado é esse. A partir de hoje eu parei. Então imagina para vocês que esse aqui seja o meu pecado. E meu pecado de estimação. Todos os dias eu estou ali alimentando ele. Estou alimentando ele e eu falo, aí eu escuto, arrependam-se. Aí eu paro. E algumas pessoas pensam, parei. Mas onde está o microfone aqui? Bem perto de mim. Eu olho. Vem aquele ditado na nossa mente, né? Está no inferno? Né? O ditado mais feio do mundo. Está no inferno? Abraço capeta, né? Fala assim, então pior ainda. Vou falar, vou mudar aqui. O que é um pum? Né? Para quem está com dor de barriga. Arrependimento não é isso, irmão. Arrependimento é assim, ali é meu pecado quando eu estou andando. E aí eu escuto Deus dizendo, metanoia. Metanoia é 180 graus, meu irmão. O pecado está aqui, eu virar e começar agora o quê? A caminhar na outra direção. Porque a Bíblia fala que aquele que peca, pare de pecar. Só que a Bíblia fala um exemplo. Aquele que roube, pare de roubar.
Depois trabalhe e comece a dar para os outros. Então qual que era o pecado dele? Roubar. Ele parou, só que não é só parar. Ele virou e começou a dar. É isso que a palavra de Deus fala. Quando Zaqueu entendeu que estava errado, quando Zaqueu falou, olha, eu vou parar de extorquir a pessoa, opa, acabou o pecado. E agora eu vou começar o quê? A dar. Vamos imaginar euro que ele tinha pego, o que ele começou a fazer? Pagar em dobro. Então isso é arrependimento. É isso que veio Jesus mostrar. Então, se uma tempestade levantou na sua vida, e essa tempestade é por motivo de desobediência, meu irmão, pula do barco. Pula do barco. Por quê? Porque é a tempestade do amor de Deus na sua vida. Tem muita coisa que Ele não vai tirar. Por quê? Porque Ele quer te atrair de novo para a presença dEle. Aqui era para Ele ir para Nínive. Depois, se você continuar lendo, são 4 capítulos, você vai ver que Ele vai e clama contra a cidade é resgatada. Ele faz oração, ele é engolido pelo um grande peixe, o peixe vomita ele. Então tem toda uma história de Jonas. Mas o intuito aqui é a gente ver sobre essa tempestade de Jonas. Então esse não vai parar, por quê? Porque é a tempestade do amor de Deus. E a Bíblia fala, em Hebreus, que Deus ele açoita. A palavra de Deus fala em Hebreus que Ele açoita aquele que Ele ama, que Ele chama como filho. Mas o bastardo, Ele deixa para lá. Então é isso que Deus faz com vocês. Talvez você não está entendendo a tempestade que você está passando, mas é a tempestade do amor de Deus na sua vida. É a tempestade que está te chamando a pular do barco. Para quê? Vai nadando, meu irmão. Vai nadando, porque você tem que voltar para a direção e dos caminhos do Senhor. É isso que a tempestade de Jonas veio nos ensinar. Mas tem outro paralelo aqui. Falei que seria 3. Então a primeira coisa em comum entre as duas histórias é a tempestade. Segunda coisa em comum que você vê, tanto lá no livro de Marcos, vou voltar aqui, Marcos 4, quanto no livro lá de Jonas, que partilhamos, é que os 2 personagens principais, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. As 2 histórias vai falar, aqui levantou uma grande tempestade enquanto Jesus estava lá, e Jesus estava lá na boca do barco com o travesseiro fazendo o quê? Dormindo. Jonas, uma tempestade a ponto do pessoal ir lá e chamar, levanta-te, clama ao seu Deus também, quem sabe assim ele nos ouve, nos deixa morrer. O que Jonas estava fazendo também? Dormindo. Vai ter sono profundo assim lá, né? Quem tem sono profundo assim, agora? Esse dia eu tive que dormir na casa do amigo meu, eu esqueci a chave, bati e quase quebrei a porta. Se não fosse o Rogério, tava 5 horas da manhã, me liga, tá trabalhando, amor? Eu falei, não, eu tô só hospedado. Fui posto pra fora de casa. É triste, mas é verdade. Isso é sono profundo ali, meu filho. Pode fazer o barulho que for, até o fim, coitado. Por isso que ele aumentou. O Theo tem uma corda vocal muito forte por conta disso. Ele cansou de chorar e nada da mãe ajudar. Né? Então aqui os 2 têm um sono profundo. Só que o sono dos 2, assim como a tempestade, era completamente diferente também. As 2 coisas eram igual, os 2 estavam dormindo. Só que o sono de Jesus é aquele sono de quem descansa na soberania de Deus. Ele ali dentro do barco, ele era o que conhecia verdadeiramente o Pai, então ele descansa na soberania de Deus. É aquele momento que você está tudo caindo ao seu lado, mas você está numa paz que ninguém entende. Por quê? Porque você sabe quem é seu Pai, você sabe o que Ele faz por você, você sabe que Ele te protege, você sabe que Ele é um Deus de amor. Quando revela-se a Moisés, pergunta quem, eles querem saber quem você é. Ele responde, diz apenas que eu sou. E esse eu sou é o que? Segundo João, é o pão da vida. Segundo João, é a brilhante estrela da manhã, é o bom pastor, é a porta das ovelhas. Esse é o nosso bom Deus. Então isso daqui, Jesus ele conhecia profundamente o Pai. É como seu filho. Acho que quando seu filho está pequeno, que ele está ali em algum perigo ali, você lá vai e pega ele e ele acalma na hora. Então aqui o sono de Jesus
era o sono de quem conhecia o Pai. Era o sono de quem descansava na soberania de Deus. Amém. Sabe, gente, isso aqui é um estilo de vida que devemos ter. Porque a gente sabe, eu e você, sabemos quem é o nosso Pai. Então, assim, por que vocês andeis tão ansiosos? A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos, porque a ansiedade é coisa de pagão. Porque aprouve ao Senhor dar o reino do céu a vocês, pequeno rebanho. Então a Bíblia fala sobre isso. Então, se você não dorme, não está dormindo, eu falo para mim também, por algum motivo de ansiedade, eu profetizo que hoje você vai voltar a dormir perfeitamente, porque você vai dormir na soberania de Deus. Amém. Esse é o sono que Jesus mostra aqui para a gente. Só que o sono de Jonas já é um sono diferente. O sono de Jonas é o sono da ignorância. É o sono daquele que não está percebendo as coisas erradas que tem feito. É o sono daquele que não tem visto as burradas que todos os dias ele tem caminhado e fazendo. Porque ele sabia que ele não era para ir para aquele local que ele queria ir, Tarso. Ele foi lá e pagou a passagem. Então, quando paga, mostra que ele quis aquilo. O sono de Jonas é o sono completamente daquela pessoa que está desconectada do Pai. Só que existe um problema do sono. Se você perceber que você está dormindo, é porque você está acordado. Pode entender o que eu falei? Se você perceber que está dormindo, é porque você está acordado. Tem muita gente perdida aí achando que está salvo. Esse é aquela pessoa que está dormindo e percebe que está acordado. Por quê? Porque tem muitas pessoas caminhando para o abismo. Estão dormindo. É o grito de Paulo lá em Efésios 5,14, que Paulo fala assim: levanta, tu que dorme, saia do fundo desse mar de mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Efésios fala isso aí. Então o sono de Jonas é o sono da perdição. É o sono daquele que não está entendendo qual que é o seu caminho. É o grito de Paulo. Fala sobre: levanta-te, tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Só tem um jeito nas duas histórias, meus irmãos. Só tem um jeito nessa história de você saber que está dormindo, porque quem está dormindo não sabe que está dormindo. Porque se sabe, ele está o quê? Acordado. Eu lembro contar aqui, fugindo aqui, mas vocês vão entender por quê. Primeiro plantão, o Avelino conhece bem isso aí, a gente cumpre plantão de 24 horas. E eu trabalhava numa agência prisional, e aí lá eram 3 pessoas para cuidar de infinitos, né? Então E aí, plantão de 24 horas, quando chega a noite você tem que fazer um revezamento, que é os quartos de hora para ficar olhando o monitoramento. E aí eram 3 pessoas, um pegou da meia-noite às 2, eu fiquei responsável das 2 às 4, e às 4 tinha que ir outro para até às 6. 6 todo mundo à disposição para fazer os procedimentos. E aí às 2 horas eu falei, vai ser tranquilo, não tem problema. Quando acordou 2 horas, eu falei, já é minha vez? Parece que eu nem tinha dormido. Falou, Aí vai eu lá, pro monitoramento lá, olhando a câmera, aí o soninho foi vindo. Acordei 15 para 6. Aí fui lá no outro lá, acorda, é sua vez. Aí ele olhou no relógio, só 10 minutos. Falei, eu sou gente boa com você. Deixei você descansar. Estava num sono tão bom, eu que dormi. Então, assim, esse é o sono que talvez a gente precisa ver. Tem sono que você nem percebe que está dormindo. Outra vez, num juízo lá que teve, a gente acompanha as pessoas na audiência lá. E aí, uma advogada falou uma coisa que eu fiquei encucado. Ela falou que aqui tem tudo a ver com esse sono de Jonas. Ela falou assim, olha, o juiz, ela era uma defensora de um que tinha feito um crime hediondo. Era um júri popular. Falou assim, um louco nunca sabe que está louco. Aí eu assim fiquei pensando, falei, então posso estar louco. Falei, sabe que essas pessoas existem? Será que eu estou no lugar que serve? Por quê? Porque um louco nunca sabe que está louco. E alguém que está dormindo nunca sabe que está dormindo. O que essas duas histórias nos ensinam então? Que para você despertar tanto Jesus quanto Jonas, o que aconteceu? Foram pessoas lá ter com ele.
foram lá em Jesus e falou: Jesus, tu não te importas que morramos? E foram lá em Jonas e falaram: acorde, clama ao teu Deus para ver se assim ele nos ouve e nos salva e nos tira dessa morte. Então só existe uma maneira de você acordar nas duas histórias: se alguém vir e falar com você. Você tem pessoas que falam na sua vida? Gente, vocês têm que ter pessoas que falam na sua vida, porque muitas vezes vai ter alguma coisa em você que você mesmo não consegue ver. Sabe por quê? Deus nos fez assim. Eu consigo ver a face de cada um de vocês. Eu só não consigo ver uma, a minha. Então eu não consigo ver se tem algo errado de mim se você não falar. Amém. Se Jonas conversasse com algumas pessoas de Deus que iriam falar na vida dele, fala: Jonas, não faz isso, cara, você vai fazer um caminho errado, faz aquilo que Deus mandou. Nós precisamos estar rodeados de pessoas, porque na multidão de conselho há sabedoria, diz Provérbios. Então a gente precisa ter pessoas que falam na nossa vida, porque é muito perigoso, gente, você tomar decisão sozinha, porque lembre-se, um louco nunca sabe que está louco, e alguém que está dormindo nunca sabe que está dormindo. O pastor dessa igreja aqui, toda decisão que ele vai fazer, ele reúne as pessoas da liderança. E ele fala, ele fala para a gente: vocês têm liberdade para falar o que quiser, que eu vou ouvir, eu vou rever, se tiver que mudar, ele já mudou algumas situações, porque ele sabe o risco que é ele tomar a decisão sozinho. A gente precisa ter pessoas de Deus para orar junto com a gente, para caminhar junto com a gente, para nos orientar, para te puxar do caminho e falar: ô, para! Você está indo no caminho errado. Qual que é o caminho? Volta para o caminho de Deus. Você precisa ter essas pessoas na sua vida. Na semana passada, lá na casa do Kelso, eu comi um bolo maravilhoso, minha esposa que fez, de cenoura, né? Não precisa nem falar. E aí ficou um pouco sujo aqui, né? E assim, é aquilo que as pessoas, ninguém fala, né? Imagina, você está com algo assim, ninguém fala. E está todo mundo vendo, mas ninguém fala. Aí chega o Kelso, fala: Luiz, com licença, pegou o guardanapo, limpou aqui. Eu estava sujo, meu irmão. Isso é prova de amor. Isso é pessoas que têm que estar junto com você. Sabe por quê? Porque talvez existem chagas na sua face aí que está todo mundo vendo. Desvio do seu caráter que está todo mundo vendo. Só que você não abre para ninguém ministrar na sua vida. É um risco andar sozinho. É um risco. Tem muita coisa que Deus quer, que vai colocar na sua vida, para que outras pessoas mostrem em você, Ele está te transformando de glória em glória a imagem dele. É isso que Deus faz. É por isso que precisamos ter pessoas do nosso lado, que nos orientem, que nos dê palavras de apoio. Deus fala que a gente precisa falar até os nossos pecados para alguém. Uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, para ser então perdoados, curados. Então é isso que esse sono aqui de Jonas tem. Então eu queria te fazer um desafio, que você pudesse perguntar, não agora, mas depois na sua casa, a pessoas do seu convívio, e falar: tem alguma coisa em mim que eu possa melhorar? Porque você vai começar a perceber o tanto de coisas que talvez você nunca percebeu. É o grito de Efésios: acorda-te. Essa pessoa ela vai falar para você justamente isso: acorda-te. Porque tem muitas coisas que talvez você não percebe, que tem colocado manchas no seu rosto, colocado manchas no seu caráter, tá? Mas tem uma terceira e última coisa, então, que essas duas histórias nos contam. Mais um paralelo, então, que essas duas histórias nos contam. A primeira é o quê? A tempestade. A segunda é o quê? O sono. E a terceira coisa que tem nessas duas histórias é a fé. Porque em ambas as histórias você vai ver a fé. Agora, que tipo de fé que existe nessas duas passagens em comum? Que tipo de fé que essas pessoas mostraram diante daquelas situações de tempestade? Porque chegam em Jesus, então não é fé que Deus não existe. Porque se fosse fé que Deus não existe, eles não iriam lá acordar o próprio Deus. E no caso de Jonas, se não é fé em que Deus existe, eles não iam lá e falavam assim: ô, acorda,
Clama ao teu Deus, talvez assim o teu Deus veja, né? Nos salve, não deixa que a gente morra. Então não é fé que Deus exige. Qual que é a fé que falta aqui? Qual que é a fé que eles demonstram aqui? Uma fé religiosa. Nos dois casos eles têm uma fé religiosa. Sabe por quê? Porque quando você tem uma fé religiosa, você parte do princípio que Deus está bravo com você. Que Deus é um ser bipolar. Que o seu dia vai ser de acordo com o que Deus acorda. Eu acho que eu estou passando por isso, deve ser porque eu não fui no domingo passado na igreja. Não, eu estou passando por isso, não, que eles começam a fazer liturgias eclesiásticas justamente para quê? Para tentar trazer o amor de Deus aqui. Então eles começam, um acende uma vela, outro ali talvez se corta, outro taca o joelho no chão, cada um vão fazer situações eclesiásticas para ver se vamos agradar esse Deus que está bravo, esse Deus mau que está nos punindo, e aqui, quem sabe, ele olha para a gente. E da mesma maneira chega para Jesus e fala, não te importa que nós pereçamos? Então eles parte do pressuposto e falam assim, eu acho que o Senhor não se importa. Eu acho que o Senhor não se importa, porque com essas ondas aí vamos morrer. E tinham pescadores experientes ali dentro. Então eu acho que você não se importa. A fé religiosa, ela parte pelo princípio que Deus é um ser que ele acorda de mau humor, que fica lá de cima esperando. Alguma ação sua, alguma obra sua. Não, gente, isso não é Deus. Deus ele não precisa de alguma ação sua para isso. Ele não é aquele ser que fica lá de cima lá e fala, olha, o barco lá, a onda está alta, acendeu uma vela, vou salvar. Salva. Né? No caso lá, orar, estão orando, mas não falou em nome de Jesus no final. Afunda. Deus não é isso, gente. Porque a gente está vendo aqui que nas duas situações é um Deus de amor. É um Deus de amor que está buscando então aquele filho. 3 coisas que a fé religiosa causa então. Primeiro, uma mentalidade que nos deixa com medo. Olha as 2 histórias que falam. Na história de Jesus fala, mestre, eles acordam Jesus com medo, não te importa que perecemos, que morremos? E aí quando o mar se acalma, a palavra fala que eles morrem de medo, ficam amedrontados por aquele ser que acalmou o mar. E na outra situação também de Jonas lá, eles começam a falar assim, peraí, é culpa de Jonas, vai ser eu jogar. Tanto que eles pedem a Deus para salvaguardar eles por a questão do sangue inocente. Então a primeira coisa que uma fé religiosa nos causa é esse sentimento que nos deixa com medo. Segunda coisa, desesperança. Por quê? Porque a gente não sabe como que vai estar amanhã. A gente não sabe como que Deus vai acordar. Qual humor que Ele vai acordar. Se Ele vai ou não querer fazer. Então a fé religiosa, ela causa isso. Terceira e última coisa, julgamentos. Lá no livro de Jonas, eles começam então a fazer o quê? Vamos lançar a sorte para ver de quem é esse mal. Por que esse mal? Porque geralmente é assim, né? Nunca a culpa é nossa. A culpa sempre tem alguém. Eu acho que alguém aqui está pecando. A igreja não está crescendo. Eu acho que é porque alguém está fazendo alguma coisa de errado. Interessante que nunca é a gente, né? Mas a gente sabe que essa tempestade de Jonas era a tempestade de um pai buscando um filho. E tem coisas que ele não vai deixar de fazer, porque ele sabe que aquilo ali é para a sua cura. Lembrei agora de um episódio que aconteceu com o nosso filho, ele tinha refluxo, o Pedro Emanuel. Então ele precisou ir no hospital para fazer um exame, e esse exame ele tinha que ser amarrado, porque como tinha que fazer nessa região, ele não podia mexer os braços. E quando pegaram ele e colocaram ele naquela maca, lembra? Lá perto do zoológico, colocaram ele naquela maca, ele tinha que ficar lá dentro durante alguns minutos para ver como que era o sistema funcionando. Ele tinha uma válvula que não fechava, então se o gás sempre voltava. Ele chorava, isso ele tinha 6, acho que nem isso mesmo. Ele chorava e olhava assim para mim, como assim, falava assim, na minha mente ele estava, você não vai fazer nada, você vai deixar ele me matar?
Você vai deixar eles fazer isso comigo? Só que eu, sendo pai dele, eu sabia que aquela dor que ele estava passando doía. Qual que era a minha vontade ali? Era tirar ele dali. Eu não queria que meu filho passasse por dor e sofrimento. Mas eu sabia que aquela dor era para cura. Amém. Então tem muitas dores que o Senhor deixa você passar, que essa dor é para quê? Para te curar, para te resgatar, para te tirar do lamaçal de pecado. Então tem tempestade que não adianta clamar o sangue de Jesus, porque é a tempestade do amor de Deus na sua vida. Amém. Esse amor de Deus que vem para ver. Então aqui eu queria caminhar para o encerramento dessa palavra. Nesses três vimos sobre a fé, sobre o sono e sobre a tempestade. Mas eu queria falar aqui sobre a fé que salva. Qual que é a fé que salva que não está em nenhum dessas duas passagens aqui? A fé na confiança da palavra de Deus. Eu ia citar 3 exemplos, mas pelo lado eu vou citar um, mas depois você pesquisa. Um era sobre Jabes. E Jabes ele já nasceu com um nome que o significado era aquele que causa dor. Então você imagina você crescer sendo chamado como uma pessoa, um nome que te traz lembranças tristes. Mas Jabes reconheceu o Senhor, depois você vê a história. Ia falar sobre então aquele cego no caminho, Bartimeu, filho de Timeu. E também é um outro exemplo da fé que salva. Mas eu quero me ater apenas a uma dos 3 exemplos que eu tinha separado para você, de uma fé que salva. A fé que salva aqui, porque se você fosse ver, eles foram em Jesus e falaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E aqui no versículo, isso é no capítulo 34, no capítulo 35, no capítulo 4, no capítulo 5, avança aí, Mateus. Capítulo 5, então bem próximo disso que tinha acontecido no versículo 34. Capítulo 5, no versículo 34, para você ver uma fé aqui. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e esteja liberta do seu sofrimento. Amém? Amém. Então aqui demonstra uma outra fé. Qual que é essa história? É da história da mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que já sofria durante 12 anos, que já tinha gastado todos os seus bens para tentar e não cessava aquele fluxo de sangue. Né? E naquela era cultural daquela época, se você for pesquisar, as mulheres quando estavam nesses períodos, elas eram consideradas impuras. Então elas tinham que ficar isoladas durante aquele período. O que eu acho uma coisa bem interessante, né? Estou brincando, mas só perder. Não fica bravo. Mas o que é isso, gente? Aqui essa mulher, tudo que ela tocava era impura. A cadeira que ela sentava era impura. A xícara que ela tomava água era impura. O pote de água que ela pegava se tornava impuro. Então ela tinha que ficar isolada das pessoas, isolada da sociedade, e isso por um período de 12 anos, imagina. Só que aqui ela teve uma fé, uma atitude, então, que ela falou assim: se eu apenas tocar na vestes dele, eu serei curado. E ela sai no meio da multidão, eu imagino que tocando nas pessoas, chega perto de Jesus e toca nele. E Jesus para e fala: alguém me tocou. Aí o discípulo fala assim: como assim? A multidão que está em sua volta. Ele falou: mas alguém tocou diferente, porque saiu de mim virtude. E aí olha quem é, ela afirma: sou eu, Senhor. E Jesus fala aquilo. E Jesus afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Que fé é essa? Se os discípulos estavam com Jesus e chegaram perto dele, e ele falou: vocês ainda não têm fé? E essa mulher chega próximo de Jesus e trisca nele, e ele fala: a tua fé te salvou. Que fé é essa? Que fé é essa que falta aqui na história dos discípulos e sobra aqui na história dessa mulher do fluxo de sangue? A fé na graça de Deus.
Porque ela sabia que ela não era merecedora daquilo. Ela sabia que por caminhos próprios, por meios próprios, por ela mesma, ela não ia conseguir a cura. Mas ela tinha fé na bondade daquele. Porque ela sabia que aquele que estava passando dá para os outros aquilo que ele não merece, que é a salvação. A Bíblia fala que nós aqui na terra somos como mortos. Caminhando vivos parecemos mortos. Mas a fé que nos salva é a fé na bondade de Deus, é a fé na graça de Deus. E Deus ensina para eles. Vocês acham que eu não me importo? Vocês acham que eu não me importo? Como assim vocês me acordam e falam, mestre, não te importa? Ele te importa consigo, meu irmão. Amém. Ele importa com você, ele ama muito você, ele dá valor a você. Eu estava vendo um pregador, um americano, ele fala assim, foi muito forte, eu compartilhei com a minha esposa porque eu nunca tinha visto esse entendimento, essa revelação. E ele fala que estava caminhando no carro dele e para no sinaleiro e vem um pedinte. E aí o Espírito Santo começou a falar com ele e falou assim, aquele pedinte, ele vale mais que seu carro? E Deus ministra muito sobre ele, sobre honra. Então ele tem muitas pregações sobre honra. E o que é honra? Honra é dar valor a alguém ou a algo, seja com presentes, com palavras. É honrar a vida daquela pessoa. E aí o Espírito Santo falando com ele, falando, aquele pedinte, ele vale mais do que seu carro? E ele disse que era um carro muito bom, era um carro espetacular. E ele já era pastor e ele falou, sim, vale. Aí fala que o próprio Espírito falando com ele, fala, aquele homem, ele vale mais do que todo o tesouro dos Estados Unidos, e ele cita o exemplo que era avaliado em torno de 30 trilhões de dólares. E aí ele começa a olhar para aquele homem, e o Espírito Santo ministrando dele. E ele começa a fazer os cálculos, e ele fala assim, eu sei que a resposta é sim, Deus. Porque Deus fala para ele, se você tivesse 30 trilhões de dólares, você pagaria pela vida daquele homem? E ele fala, eu sei que a resposta é sim, mas eu acho que eu não pagaria. E aí o Espírito começa a mover nele, fala, deixa eu te ensinar algo. Eu sou o maior homem de negócios que existe. E um grande homem de negócios, ele nunca vai pagar mais do que aquilo vale. Sua casa vale 300 mil, Kelson. Um bom homem de negócio, ele nunca vai pagar 400 mil naquela casa. Ele vai pagar o valor que ela vale. E aí o Espírito Santo fala para ele, aquele mendigo valeu o sangue do meu único filho. Então aqui ele entendeu o valor de uma alma. Por quê? Porque ele fala, o Espírito falando com ele, eu dei tudo que eu tinha de mais valioso no universo por conta daquele mendigo, por conta de uma pessoa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Então, por conta de uma pessoa, é isso que Deus fez, derramou o sangue dele, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, sabendo que a nossa moradia final não é aqui, gente, é de lá. Isso aqui que a gente está passando é tudo passageiro. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos de lá. Então nunca mais aborde a Deus falando, o Senhor não se importa. Deus se importa muito com você. Deus dá um valor especial em você. Você é muito especial para Deus. E para encerrar essa história, aqui acontece o seguinte, Jonas é lançado para fora do barco. Por quê? Porque aí quando ele é lançado para fora do barco, o mar cessa, o vento para. Aquilo, depois que Jonas foi lançado fora, o mar se aquieta. Sabe por quê? Porque o mar estava clamando o pecado do homem. O mar estava clamando a desobediência do homem. E precisa então daquele ato de Jonas para que aquelas pessoas consigam então seguir o seu caminho. Jonas foi lançado então no mar e tudo se acalmou. E Jesus levantou. Mas sabe de uma coisa? Jesus ele não foi lançado para fora do barco. Ele mesmo se lançou. Ele mesmo se lançou e ficou 3 dias
nas profundezas da morte. Amém. Só que ele é tão santo que a morte cuspiu ele para fora, assim como Jonas a baleia cuspiu depois de 3 dias. Ele era tão santo que ele envenenou a morte por dentro, para que hoje eu e você pudéssemos falar que a morte não tem mais peso nenhum sobre nós. Aleluia. Ele era tão santo que a morte então teve que tirar dali, porque estava ali aquele que ia pagar pelos nossos pecados. Estava ali o verdadeiro Jonas. Quando os anfitriões falam assim, nos dê um sinal, ele fala assim, não há um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Eu ficarei 3 dias dentro da morte, mas depois de 3 dias eu vou voltar ressurreto, para mostrar para vocês que é isso que espera vocês, a ressurreição. Amém. É isso que espera vocês, a ressurreição. Então essa história vem justamente para mostrar esse amor de Deus com a gente.